E olha, infelizmente, a gente volta a noticiar casos de violência envolvendo torcedores de times alagoanos. A gente fala torcedor porque eles acabam tendo ali as camisas, enfim, do time do qual todo mundo deveria torcer ordeiramente. Mas eu não posso chamá-los de torcedores. Eu não posso chamar uma pessoa que torce pelo time, se mata a outra porque a outra não usa a camisa ou não torce pelo time do qual eu estou torcendo. A polícia, inclusive, já começou a investigar a morte do Pedro Lúcio dos Santos, de 47 anos, o Peu, como era conhecido carinhosamente pelas pessoas que o conheciam, um cara de um sorriso franco, amigo dos amigos, super animado, apaixonado pelo CSA, não fazia parte, inclusive, das torcidas organizadas, mas ele foi vítima de espancamento com uma barra de ferro nas costas e na cabeça no último dia 4, na quinta-feira. Essa agressão aconteceu nos arredores ali do estádio Rei Pelé. Peu, como era conhecido, ficou 3 dias internado no Hospital Geral do Estado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e nesse último domingo acabou morrendo. A repórter Maria Maciel nos traz mais informações sobre esse caso ao vivo agora. Maria, a gente fica, primeiro, a dor, né, de ver cenas terríveis como essa, mas nós precisamos apertar a punição para que vagabundos, assassinos, marginais, que se travestem, inclusive, de torcedor, que não são torcedores, façam atrocidades como essa, como fizeram com o Peu e com outras pessoas que já foram vítimas dessa violência descabida e irresponsável e gratuita, né, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Realmente é um fato bastante lamentável, né? Esse homem ter perdido a vida por conta aí de pessoas irresponsáveis de uma torcida organizada, que de organizada não tem nada, né? A gente lembra aqui que a gente tem acompanhado muitos fatos, inclusive com as autoridades, que implementaram várias medidas justamente para coibir essa violência, prevenir, mas, infelizmente, muitos ainda torcedores cometem esses atos de violência e quem acaba sendo vítima são pessoas inocentes, como foi o caso deste homem conhecido como Peu, que foi agredido, espancado brutalmente na última quinta-feira e morreu neste domingo. O repórter Bruno Protásio, conversou com a viúva do Peu e ela falou que quer muito uma única coisa: justiça. Vamos acompanhar. O Pedro saiu do estádio Rei Pelé logo depois da partida do CSA contra o Confiança na última quinta-feira e veio para esta rua em um churrasquinho que fica um pouco mais à frente, ali ao lado do poste. Enquanto ele estava no local, segundo testemunhas, 4 motos e 2 carros chegaram com torcedores de uma organizada do CRB, time rival. E ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos agressores. Segundo a família, o Peu, como é conhecido, caiu aqui nesta calçada, aproximadamente 150 metros de onde ele estava no churrasquinho. Ele foi agredido com pedaços de barras de ferro. De acordo com os familiares, ele estava com muitos ferimentos na região da cabeça e foi levado daqui para o Hospital Geral do Estado. Depois de 4 dias internado, Pedro Lúcio dos Santos morreu no HGE. Já saíram com barra de ferro, com garrafa e faca. O meu marido foi espancado por barra de ferro e facada na cabeça e o rosto todo cheio de hematoma. Meu marido foi para uma partida de futebol e não voltou para casa. O torcedor era apaixonado pelo CSA e sempre ia aos jogos, mas a esposa afirma que ele não fazia parte de torcida organizada. Pedro tinha 47 anos e era vigilante. Ele deixa 4 filhos. Meu marido era um pai de família, era de casa para o trabalho, a diversão dele era um jogo. Quando ele não estava no jogo, ele estava com a gente, com a família reunida. Meu marido era um bom marido, um bom pai, um bom filho, era amigo dos amigos. Na rua onde o torcedor foi brutalmente espancado, existem várias câmeras de segurança que podem ajudar a encontrar os criminosos. No local também chama a atenção a quantidade de pichações nos muros das casas, feitas por torcidas organizadas. Abalada pela morte do marido, a Nielba
cobra por justiça. Se a polícia não olhar essas câmeras, eu mesmo vou pedindo, entro na justiça, mas eu vou pedir que essa morte do meu marido não fique impune. E é isso que eles são, como o Bruno falou, não são torcedores, são criminosos e têm sim que ser identificados e ser punidos. O Ministério Público do Estado de Alagoas tomou conhecimento desse fato de violência na manhã desta segunda-feira e informou que, por meio da Promotoria de Justiça do torcedor, será solicitada a instauração de um inquérito. E assim que concluídas as investigações, apurados devidamente os fatos e comprovadas as respectivas autorias, vai ofertar denúncia e solicitar as punições cabíveis. O Ministério Público ressaltou ainda que vem tomando medidas justamente para evitar esses atos de violência em estádios nos últimos meses. Mas está difícil, viu, Wilson, conter essa violência gratuita, esse ódio que existe no coração dessas pessoas. Não tem outra explicação para o que aconteceu. E aí ficam os nossos sentimentos aí para toda a família do seu Pedro. É com você. Muito bem, Maria, muito obrigado. E é como disse a esposa, né, a dona Nielba, que é a esposa do Peu, ela disse uma coisa que eu acho que a sociedade toda tem que cobrar. Ela vai ser uma guerreira, ela vai buscar essas imagens, mas acho que é importante que as instituições estejam do lado dela, estejam a protegendo e dando a ela todas as informações necessárias, como o próprio Ministério Público está dizendo, e a gente precisa dar acelerada nisso. Precisa começar a mostrar que as instituições estão do lado das pessoas de bem. O problema do Brasil é que se protege demais. Se for pego, não, saiu do flagrante. A nossa legislação, Maria e você, telespectador, é uma legislação frouxa, caduca, que protege o bandido. Se o bandido for réu primário, quer dizer, nunca cometeu crime, tiver residência fixa, trabalho, tá tudo certo, tem tudo a favor dele. Crime é crime. Você pode ser o cara mais perfeito do mundo, errou, tem que pagar no rigor da lei, cara. Acabar de proteger o bandido. Depois trouxeram a lei de abuso de autoridade. Não posso mostrar a pessoa, não posso dizer o nome. Amanhã eu estou tomando num bar com a camisa e o assassino que matou o Peu está do meu lado, eu não sei quem é. É isso que a gente está falando. Eu entendo toda a burocracia, mas é quando se quer fazer, faz. Está na hora de começar a fechar o cerco, pegar essas imagens, pegar esses vagabundos, assassinos e serem presos no rigor da lei. Além da prisão, todas as vezes que tiver o jogo do time do qual ele torce, ele será obrigado a ficar no xadrez até terminar toda a partida. Nós já tínhamos falado sobre isso aqui. Ou se faz assim, ou nós vamos ter mais Peus mortos todas as vezes que tiver jogos. Pra você ter ideia, Maria, o jogo que o Peu estava, inclusive, foi lá assistir a partida de futebol, que a dona Nielba, a esposa dele, disse que ele foi e não voltou mais, né, acabou morrendo. Era um jogo entre o CSA e Confiança. Não tinha nada a ver com o CRB, mas mesmo assim a torcida do time adversário, do CSA, do CRB, elas que não são torcedores, são vagabundos, assassinos que vestem a camisa para disfarçar. E aí acabaram passando pelo local, fazendo um arrastão, correndo atrás das pessoas que estavam com boné ou com camisa do time adversário. Existe isso, gente, em pleno século XXI. Não está na hora de dar uma sacudida e começar a mostrar quem é que manda? Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouco com mais informações. Nossos sentimentos aos familiares. Pra você ter ideia, o Peu tem um filho, vai deixar um filho órfão. E o filho joga. Olha que coisa, que loucura. Coincidentemente, ele foi morto por pessoas que vestiram a camisa, né? Ele tem 4 filhos, mas um dos filhos dele joga na base do CRB, time do qual esses marginais vestiram a camisa e o mataram. Gratuitamente, sem ele ter feito nada. Agora eu quero que você de casa reflita comigo. E as instituições também. Vamos dar um basta nisso. Para de burocracia e de muito papo. Vamos colocar a coisa em prática para acabar de vez, que nós tenhamos que mostrar todas as vezes que temos jogos aqui, pessoas mortas, atingidas, atiradas, com carros quebrados, com pessoas sendo atingidas com tiros, com barra de ferro, ou até morrendo, pagando com a vida, como no caso do Peu. Mais uma vez, os nossos sentimentos, que Deus conforte o coração. Eu sei que essas palavras apenas como uma forma de conforto, mas essa dor a família vai carregar para sempre. 4 filhos ficam órfãos por conta de covardes vagabundos que simplesmente não queriam que ele torcesse pelo time adversário. É mole ou que é mais? O problema do nosso país é que se conversa muito. Além de se conversar muito,
É muita proteção para a bandidagem. Gente, vamos começar a tratar bandido como tem que ser tratado. Quem tem que tratar bem, quem tem que ser tratado bem, somos nós, pessoas de bem, que pagamos impostos e pagamos que eles fiquem lá, no presídio. Está na hora de começar a apertar o cerco como tem que ser. Primeiro, mudar as leis. Nosso Código Penal atrasado, frouxo, caduco, que precisa.